Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Hoje estudando o segundo trecho, que vai desde o versículo 11 até o versículo 17. Vamos ler juntos a bendita palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Nós temos um milagre de Jesus que é especialíssimo e que ocorreu por 3 vezes específicas. Esse é o milagre de ressurreição. Jesus ressuscitou a Lázaro, seu amigo. Nós temos isso registrado lá em João capítulo 11. Jesus ressuscitou a filhinha de Jairo, aquele chefe da sinagoga. E também aqui nós temos o relato de uma ressurreição. O que é interessante aqui é que a multidão estava seguindo Jesus, certamente extasiada e maravilhada com a sua doutrina, com seu ensino, com tudo o que estava acontecendo, com os milagres. O texto diz no versículo 11 que Jesus estava indo para a cidade de Naim, seus discípulos estavam com ele e numerosa multidão. Esse povo seguia Jesus porque queria ouvi-lo, porque queria certamente uma bênção, queriam uma cura. E eu me recordo como se fosse hoje uma mensagem que eu vi nesse mesmo texto. E me lembro do pregador dizendo não do encontro, mas do confronto, como se fosse uma batida entre 2 multidões, entre 2 grupos distintos de pessoas, 2 realidades, o confronto de 2 situações diferentes. O que ocorre é que o verso 12 diz que ao se aproximar ali da porta da cidade, estava saindo um cortejo com o sepultamento ou com o esquife para que aquela pessoa fosse então sepultada. Então houve não um encontro, mas um choque entre uma multidão, entre Jesus e seus discípulos, certamente alegres e ouvindo o Mestre e maravilhados com tudo que estava ocorrendo, com tudo que estavam ouvindo, e essa procissão da morte, esse grupo, esse cortejo fúnebre, levando um jovem que tinha morrido. Mas a situação era ainda mais terrível, porque quando lemos o texto, nós percebemos que aquele não era apenas um filho, era o único filho, verso 12. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Imagine só a tristeza dessa mulher, já a viúva, já sem o marido, agora sem o único filho. Não bastasse, claro, a dor e a tristeza da separação, a dor e a tristeza da ausência do filho, já certamente endossada, ou melhor dizendo, já
engrossada, digamos assim, pela dor e a perda do marido, que não sabemos quanto tempo antes ocorreu. Não bastasse isso, essa mulher ainda tinha certamente na mente, no coração, um grande ponto de interrogação. Quem vai cuidar de mim? Como eu vou me suster? Como eu vou me sustentar? Naquele tempo, naquela cultura, se uma mulher era viúva e o marido não podia prover para ela, o filho deveria cuidar dela, porque ela mesma não poderia trabalhar. E agora, aquele que deveria cuidar dela também havia morrido. Certamente no coração dessa mãe estava uma dor terrível e uma preocupação enorme de como seria o seu futuro. Então, esse encontro, ou melhor dizendo, esse choque entre uma comitiva alegre, seguindo Jesus, e esse grupo, essa procissão de morte, seguindo esse cortejo e essa mãe viúva. Verso 13, nos traz Jesus na sua característica mais especial. O texto diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Jesus viu aquela mulher. Jesus certamente olhou fundo nos seus olhos e pôde ver o seu coração, a profunda dor, o profundo pesar, os pensamentos amargurados que estavam em sua mente. E o texto diz que ele se compadeceu, ele teve compaixão. O Senhor a amou e disse então: não chores, não chores. Se tem alguém que poderia dizer isso, era o Senhor Jesus. Se há uma pessoa que pode dizer com toda a propriedade, com todo o poder, não chores, é o Senhor Jesus. Verso 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Algumas pessoas poderiam até tentar acusar Jesus de que ele tinha se contaminado ao tocar um morto, mas o texto diz que Jesus não tocou no corpo do jovem, ele tocou o esquife, ou seja, aquela maca, aquele carro que levava o caixão. Então ele tocou ali, parando os que o conduziam, simplesmente disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E imediatamente, o texto diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Imagine, querido ouvinte, querida ouvinte, a tristeza convertida em alegria, as lágrimas de dor agora em lágrimas de surpresa, de alegria, de espanto. Meu filho está vivo, ele estava morto há um minuto, há um tempinho atrás, e agora ele está aqui diante de mim. E o texto diz que ele levantou-se e passou a falar, ou seja, ele realmente estava vivo, começou a conversar. Jesus o restituiu à sua mãe. Imagine só que presente maravilhoso. Toma o teu filho de volta, toma a tua vida de volta, toma o teu sustento de volta, toma o teu amor de volta, aquele teu filho, toma-o de volta. Que alegria estava certamente enchendo o coração daquela mãe. E, claro, o verso 16 conta a reação de todos que estavam ali. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Algumas pessoas tentaram igualar Jesus àquele grande profeta prometido desde a antiguidade. Certamente alguns ainda não entendiam quem Jesus era. Mas uma coisa era clara: Jesus, ao identificar Jesus como profeta, eles estavam identificando que Jesus era enviado de Deus e que o poder que nele operava era o poder de Deus. E por isso o povo aqui estava glorificando a Deus. Eles também diziam: Deus visitou o seu povo, Deus está conosco, grande coisa se fez entre nós, o povo estava dizendo. E esta notícia, como diz o texto ao finalizar o trecho, a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse texto é extraordinário. É uma maravilha pensar naquilo que o Senhor Jesus fez ali, trazendo aquele rapaz à vida e restaurando a sorte da sua mãe,
restaurando a vida daquele jovem, trazendo-o de volta à vida e devolvendo-o à sua mãe. E eu fico a pensar, se você, meu querido ouvinte ou querida ouvinte, está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação em que você precisa da intervenção de Deus. E certamente Jesus é o único que pode nos socorrer. Certamente Ele é o único que pode agir em nosso favor. Ele é o único que pode criar um caminho onde não há caminho. Ele pode criar uma maneira, um escape onde não há caminho. Só Ele pode fazer isso. Confie no Senhor e Ele irá certamente te ajudar. Ele irá certamente ouvir a tua oração. Chegamos ao final de mais um trecho. No próximo encontro, continuaremos o nosso estudo neste capítulo 7 de Lucas. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.